Olá, meus amigos, tudo bem? Retornando aí, né, após o nosso primeiro encontro, nossa primeira aula, aula 1, parte 1, ao assunto sobre os princípios, nós vamos hoje continuar, agora analisando os princípios de processo que estão previstos expressamente no Código de Processo Civil, né? Repito que a leitura do Código de Processo Civil é essencial para o seu aprendizado. E também a leitura da nossa apostila, que está com conteúdo bastante direcionado para ajudá-los apenas com aquilo que precisa se saber, que provavelmente é o que vai cair na sua prova, certo? De modo que a leitura tanto da apostila como da lei seca do Código de Processo Civil serão essenciais para o aprendizado dos amigos, tá bom, meus colegas? Então, sem mais delongas, vamos retomar nosso aprendizado aí sobre os princípios, introdução ao processo civil. Eu vou compartilhar com você nossa tela e nós vamos seguir aí na linha do nosso curso, tá bom? Nós vimos, né, no primeiro encontro, na primeira aula, que há princípios do processo civil que estão previstos na Constituição. Eu li com vocês, certo? E também nós vimos que há outros princípios que estão previstos no Código de Processo Civil. A esses é que nós vamos nos dedicar agora, certo? A esse é que nós vamos nos dedicar agora. Beleza, beleza. O Código de Processo Civil diz no seu artigo 1º, ele traduz no seu artigo 1º, um fenômeno chamado constitucionalização do direito e, mais especificamente na nossa área, constitucionalização do processo civil. Diz o artigo 1º do Código de Processo Civil que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. O nome desse princípio nós podemos chamá-lo de princípio da supremacia das normas constitucionais, que vocês vão estudar com mais detalhes na matéria de direito constitucional, mas que essa supremacia das normas constitucionais irradia por todo o ordenamento jurídico, inclusive dentro das normas de direito processual civil, certo? Então, esse é o princípio aí importante, que tanto é importante esse fenômeno da constitucionalização do processo civil, que está expresso no artigo 1º do Código de Processo Civil. Por isso que eu comecei nosso curso abordando com vocês os princípios constitucionais do processo, para depois abordar os princípios previstos expressamente no Código de Processo Civil, lei número 13.105 de 2015. Dito isso, meus amigos, nós vamos agora para o segundo princípio, que é o princípio da inércia ou do impulso oficial. São duas coisas diferentes, né? A inércia diz que o judiciário só deve agir a partir da provocação das partes. O autor inicia a lide, o processo, o conflito judicial. O processo é um instrumento para resolver esse conflito entre as partes. E ele só terá início a partir de uma provocação das partes. Mas, tendo início, cabe à autoridade e ao Poder Judiciário dar andamento a ele, dar impulso a ele, de forma oficial. Agora, para iniciar, o juiz precisa ser inerte, até para não ferir a sua imparcialidade, certo? Então, a parte inicia o processo, e depois de iniciado, protocolado, autuado o processo, ele vai tramitar por impulso oficial, ou seja, o próprio Poder Judiciário vai vai dando andamento, né, às próximas etapas de cada fase, os próximos atos processuais, até que se chegue ao ato final do processo, que é a sentença, né? O provimento judicial que diz quem tem o direito, ou seja, o provimento jurisdicional. Jurisdição quer dizer o direito. E quem tem o poder de dizer o direito é o Poder Judiciário, o juiz, devidamente investido no seu cargo, conforme nós vimos na aula 1, né? Na aula 1, parte 1. Certo, meus amigos? Então, apresentados esses dois princípios, nós vamos agora para o terceiro princípio. Princípio da inafastabilidade de apreciação judicial ou de acesso à justiça. Esse também está previsto expressamente no Código de Processo Civil.
Nós já estudamos ele na aula 1, parte 1, quando nós vimos que também está expresso na nossa Constituição, redação semelhantíssima a essa, né? Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito. Né? Ou seja, o cidadão não pode ser limitado no exercício do seu direito fundamental de buscar a proteção judicial para uma ameaça ou uma lesão ao seu direito. Isso não é permitido. Isso é uma garantia fundamental, uma cláusula pétrea do cidadão. É um direito processual. Bom? Outro princípio que também está previsto na Constituição e que também veio expresso no novo CPC é o princípio da razoável duração do processo, que nós também vimos na aula 1, né? Artigo 5º, inciso 78, que diz que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ou seja, na nossa Constituição, o princípio está escrito de outro modo, né? Mas no CPC, por ser mais limitada a matéria a ser tratada pelo CPC, ele fala que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral de mérito, uma decisão de mérito integral, e mais, incluída a atividade satisfativa, ou seja, a parte tem que ter também, após o trâmite processual, dentro de um prazo razoável, o seu direito entregue, o seu direito material entregue. Então, é isso que quer dizer o princípio da razoável duração do processo, do modo que está escrito no Código de Processo Civil. Outro princípio que também está escrito expressamente no Código de Processo Civil é o princípio da igualdade ou da paridade de armas. Se vocês se lembrarem, numa das questões que fizemos na aula 1, parte 1, uma das alternativas de resposta era o princípio da isonomia, né? Igualdade de armas, paridade de armas e isonomia têm o mesmo significado. Quer dizer que o juiz não pode tratar as partes de forma a favorecer uma ou outra, né? É assegurada às partes, diz o artigo 7º do Código de Processo Civil, é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício dos direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório, ou seja, o juiz, ele é um garantidor do devido processo legal. Ele, no presidir do iter processual, das etapas do processo, ele precisa garantir que as partes sejam tratadas de forma isonômica, ele não pode tomar parte. Né? Por isso que se exige uma condição para que o indivíduo seja um magistrado, que ele seja imparcial para decidir aquele conflito, certo? Então, igualdade, paridade de armas ou isonomia são 3 nomes para a mesma ideia, certo? E esse princípio está expresso no artigo 7º do Código de Processo Civil. Agora, seguindo adiante, para o próximo princípio expresso no Código de Processo Civil, nós temos aí o artigo 10, que fala da proibição de decisões judiciais sem garantia do contraditório. Diz o artigo 10 que o juiz não poderá decidir em grau algum de jurisdição com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Percebamos, colegas, o seguinte: para garantir o devido processo legal, ampla defesa, sempre que o juiz for tomar uma decisão, ele tem que ter dado chance de ambas as partes, autor e réu, se manifestar sobre aquele fundamento que ele vai usar para a decisão. Se ele não fizer isso, a decisão poderá ser anulada, pois ele desrespeitou a ampla defesa e o contraditório, certo? Isso está expresso no artigo 10, importante a leitura de vocês dessa parte inicial do Código de Processo Civil. Beleza? Outro princípio expresso no artigo, no nosso CPC, é o do artigo 11, que diz que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Lembrem que nós estudamos na aula 1, parte 1, que o processo é público como regra. Apenas excepcionalmente ele pode tramitar em segredo de justiça, certo? Quando for, por exemplo, para garantir a segurança e o interesse social. Então, imagine o processo de família, né? Processo que envolve questão de família, ele tramita em segredo de justiça, certo? Porque as intimidades da relação familiar não é de interesse público, mas isso é coisa excepcional. A regra é que o processo seja público, certo? Mas quando for possível pela lei ele tramitar em segredo de justiça,
Ainda assim, esse segredo não pode ser total. Preciso que as partes envolvidas tenham acesso ao processo, os seus advogados tenham acesso ao processo, os defensores públicos que estão atuando no feito tenham acesso ao processo, e o Ministério Público também tem acesso ao processo, para que evite-se arbítrios por parte ou do juízo ou de as partes, uma em relação à outra. Certo, meus amigos? E, por último, expressamente previsto no novo CPC, né, na Lei 13.105, nós temos o artigo 12, que visa garantir um julgamento preferencialmente por ordem cronológica de chegada do processo no gabinete do juiz. A redação exata é: os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordo. Ou seja, isso é para evitar que o magistrado fique escolhendo qual processo vai julgar de acordo com a sua conveniência. O magistrado tem que julgar preferencialmente os processos que chegam primeiro e de forma sequencial, de modo que não fiquem processos mais antigos no gabinete sem serem julgados, enquanto processos mais novos estão chegando e são julgados primeiramente que os mais antigos, né? A ordem, meus amigos, é de continuar o julgamento do processo, aliás, fazer o julgamento do processo na ordem cronológica. É claro que isso não é obrigatório sempre, é preferencialmente, certo? Veja que o examinador, quando for pedir a você na questão, ele vai dizer assim: os juízes e os tribunais atenderão obrigatoriamente a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acordo. Não. Acórdão é o ato de julgamento dos tribunais. Sentença é o ato de julgamento do juiz, certo? É preferencialmente, porque há exceções na nossa norma que permitem, em alguns casos, que o juiz possa julgar esse processo quebrando essa ordem cronológica. E essas exceções estão previstas expressamente no parágrafo 2º, de modo que é muito importante que você, aluno, leia esses primeiros 12 artigos do CPC, assista a aula 1 e essa aula 1 parte 2, aula 1 parte 1 e aula 1 parte 2, para que vocês compreendam a importância desses princípios e, a partir daí, vão construindo o seu conhecimento sobre o processo civil necessário para acertar as questões da sua prova. Bom, nossa meta aqui é que vocês acertem as questões da prova. Serão 5 ou 6. Nós vamos abordar aqui ao nosso curso cerca de 60 questões. E aí, meus amigos, com certeza, das 5 ou 6 que vão cair, todas terão sido tratadas por nós e vocês vão conseguir tirar 10. Tá bom? Então, vamos lá. Então, apresentado esse princípio do julgamento pela ordem cronológica, previsto expressamente no CPC, cabe-nos agora fazer algumas questões de ver como é que isso cai, né, na banca FGV, certo? Veja, essa questão aqui, essa questão aqui é muito interessante, certo? Diz ela o seguinte: em razão de indícios de irregularidades cometidas pelo gestor Caio, foi instaurado o processo de fiscalização na Controladoria Geral da União. Esse processo é um processo administrativo, né, já que ele tramita na Controladoria Geral da União. Entendendo que o seu direito à ampla defesa não estava sendo observado, Caio intentou demanda para obter invalidação judicial do processo administrativo, requerendo, a título de tutela provisória, a suspensão. Ou seja, Caio estava sendo processado na Controladoria Geral da União por, em tese, ter cometido um ilícito, né, na sua atividade profissional de servidor público. E aí Caio entendeu que nesse processo administrativo ele não estava tendo o direito à ampla defesa. Então ele ingressou com ação judicial, já que há uma garantia que ele tem de inafastabilidade de apreciação judicial, ou amplo acesso à justiça, para pedir ao juiz que diga: olha, seu juiz, nesse meu processo administrativo aqui, eu não estou tendo ampla defesa garantida. Então, por favor, me garanta, suspenda esse processo lá, que eles não estão respeitando o meu direito fundamental ao contraditório à ampla defesa. E aí o juiz, ao receber essa petição inicial, reputou que estavam presentes os requisitos legais para a concessão da liminar e determinou a suspensão do processo administrativo. Quando cai o protocolo do processo, o processo é distribuído para um juiz, de forma aleatória, e o juiz que pega a causa chama-se juiz pré-evento, e aí ele decidiu e deu uma liminar a favor de Caio. Beleza. Aí depois, Tício, vindo a tomar conhecimento do fato, Tício, outro gestor,
cuja atuação estava sendo fiscalizada pela Controladoria Geral da União em processo administrativo distinto, ou seja, outro processo administrativo, outra pessoa, outro servidor público, entendendo que o seu direito à ampla defesa também havia sido violado, pleiteou o ingresso no polo ativo no feito em que Caio figurava como demandante, além da extensão em seu favor da tutela provisória. O que é que Tício fez? Ele disse, poxa, Caio conseguiu uma adesão favorável a ele, eu quero entrar no processo junto com ele e ter a mesma adesão levada para mim. Tudo bem, ele pensou assim. Aí o juiz, nesse processo aqui, ó, fez o quê? Observando que o mesmo vício no processo administrativo respectivo parecia configurado, o juiz da causa, após escolher manifestação de Caio a respeito do tema, admitiu o ingresso de Tício no feito, estendendo-lhe os efeitos da liminar. Aí a pergunta é, pode-se afirmar que essa decisão judicial está como? Percebam bem, meus amigos. Tício, quando ingressou com a sua ação, Caio já tinha uma decisão favorável a ele. Tício pediu para entrar junto com Caio, sendo que ele é outra pessoa, o processo dele é outro, tá certo? E o juiz ainda assim conheceu e transferiu os efeitos da decisão que tinha dado a Caio, né, para Tício também, estendeu a ele os efeitos, né? A gente estendeu aos dois os efeitos. Só que Tício não poderia ter feito isso, porque se você pensar bem, Tício escolheu o juiz que ia julgar a sua causa. E isso fere o princípio do juiz natural, que nós vimos na primeira aula, certo? Fere o princípio do juiz natural, que nós vimos na primeira aula. Porque a parte não pode escolher o juiz. Quem escolhe o juiz previamente, quem define o juiz previamente é a lei. E a lei diz que os processos, portanto, devem ser distribuídos de forma aleatória entre os juízes. É isso que acontece. Quando você entra com um processo na justiça, esse processo é protocolado, hoje tudo é eletrônico, graças a Deus, e ele é distribuído aleatoriamente para um dos juízes competentes previamente naquela comarca para decidir. De modo que não se possa burlar esse princípio do juiz natural. Tício acabou burlando esse princípio do juiz natural e, ao burlá-lo, né, desrespeitou o princípio do juiz natural. E o juiz acabou acolhendo, ou seja, o juiz errou. Essa decisão do juiz está equivocada, certo? Por isso que a resposta correta para essa questão aí é a letra A, tá bom? A letra A é a resposta correta, por quê? Porque o juiz não atentou para o fato de que ele já seria suspeito para julgar aquela causa, porque ele já tinha proferido uma decisão em caso semelhante, né? Ele não poderia fazer isso. Isso fere o princípio do juiz natural, certo? Então, em virtude disso, meus amigos, a letra A é a resposta correta. Professor, por que não é a B, não é a C, não é a D, não é a E? Veja, a questão não fala nada sobre o princípio da publicidade dos atos processuais. Não houve nem nada no enunciado que dissesse que Caio ou Tício não estavam tendo acesso ao processo, aos atos processuais. Pelo contrário, né? Eles estavam tendo acesso, tanto é que Tício soube de uma decisão que fora favorável a Caio. Então, não há nada no enunciado que permita a conclusão de que o princípio da publicidade fora desrespeitado. Certo? Dizer também que ela está correta por ser compatível com o princípio da isonomia é para tentar levar o examinando, né, a erro, certo? Porque não seria desrespeito à isonomia se esse processo tivesse sido distribuído para o juízo competente previamente de forma aleatória. Pelo contrário, ao esse processo ser diretamente associado ao processo de Caio, isso sim está desrespeitando o princípio do juiz natural. Porque a decisão do juiz, o juiz não pode ter decidido algo previamente e depois julgar um processo igualzinho de outro, porque aí o juiz já perdeu a sua parcialidade, né? Já perdeu a sua imparcialidade, né? E perder a imparcialidade é vício no processo. Acaba fazendo a nulidade do processo. Então, dizer que a decisão está correta por ser compatível com o princípio da isonomia, não. Isonomia processual, paridade de armas, é dentro do mesmo processo, quando são as partes que estão envolvidas, as mesmas partes, o mesmo juízo. O caso de Tício é outro processo, não é o mesmo processo. Então, a paridade de armas, a isonomia, é exigida dentro do mesmo processo, certo? Então, essa questão C poderia levar o estudante a ficar na dúvida, né? Mas é uma pegadinha do examinador para que você caia, certo? Então, aqui, entendendo a lógica da questão, quando vocês virem outra questão dessa, vão tirar 10, bom?
Questão D diz que correta por ser compatível com o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Na verdade, de fato, houve a inafastabilidade do controle jurisdicional, houve. Todavia, se quebrou a ideia do juiz natural, porque Tício escolheu o juiz que vai julgar, e a gente não pode escolher o juiz que vai nos julgar. Dentro do processo judicial, esse juiz é escolhido pela lei. Nem o juiz pode escolher que ele vai julgar, e nem as partes podem escolher qual juiz vai julgar a sua causa. Porque se fosse assim, era muito bom. Eu sou amigo do juiz, eu vou entrar com o processo ali, aquele juiz é meu parceiro, joga a bola comigo, eu vou julgar o processo dele sempre favorável. Ele vai julgar sempre meus processos favoráveis. Não pode ser assim. Isso fere o princípio do juízo natural, certo? E nem também o juiz pode escolher qual processo ele vai julgar, porque assim ele está sendo parcial, né? Ele vai tender a favorecer alguém. Então, também não caberia essa resposta na letra D. E a resposta diz que correta por ser compatível com o princípio da primazia da solução do conflito. Nós não estudamos esse princípio da primazia da solução do conflito. De fato, esse princípio foi uma redação nova aí, criada pelo examinador para confundir você, estudante. Certo? Então, fiquemos atentos. O juiz natural é aquele que é competente para julgar a causa, e ele é definido previamente pelo ordenamento jurídico. E as partes envolvidas não podem escolher qual juiz vai julgar a sua causa. Elas protocolam em juízo esse processo é distribuído aleatoriamente por algum dos juízos competentes, para que entre eles, após uma escolha aleatória, o processo chegue na mão deles e ele dê o devido andamento, devida tramitação, e aí possa proferir a sua decisão. Tá bom, meus amigos? Então, a resposta correta, né, para essa questão aqui seria a letra A. Tá bom? Então, eu acho que com isso, nós podemos encerrar essa nossa aula 1, parte 2, e continuaremos aí nossa exposição a seguir com a aula 2, né, parte 1, através de exercícios também, refletindo e tentando apresentar para vocês os conceitos essenciais para que vocês consigam fazer as questões, as 5 ou 6 questões da prova de técnico judiciário do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que vocês vão passar, certo? Leiam a nossa apostila, está bem direcionada para o curso e para o concurso, né? Leiam o Código de Processo Civil, tá certo? E assistam essas aulas, que certamente vocês terão um bom êxito na prova do Tribunal de Justiça. Até logo, até a próxima, já nos encontraremos aí na próxima aula, aula 2, parte 1. Bom? Até mais. Olá, meus queridos amigos. Primeiramente, eu quero parabenizar a você que chegou até aqui nesse vídeo, estudando processo civil conosco, estudando direito civil conosco, ou direito eleitoral conosco. É um prazer tê-lo no nosso canal, recebendo conteúdo de qualidade que vai lhe ajudar na sua formação jurídica e também para que, se você pretender entrar em concursos públicos. Esse projeto é um projeto pessoal que eu tenho, que visa distribuir conhecimento com razoável qualidade para todos aqueles que queiram se formar, incrementar o seu repertório jurídico e intelectual e, mais do que isso, concorrer a cargos públicos. De toda forma, meus parabéns. Mas, se você gostou desse conteúdo e entende que esse conteúdo lhe ajudou no seu engrandecimento, e se você quer me ajudar nesse projeto, eu ficaria muito grato se você pudesse fazer um Pix para o número que aparece aí na sua tela, de modo que esse projeto possa ser incrementado, aumentado, já que até o presente momento eu tenho investido todas essas aulas, todas essas edições, têm sido financiadas por mim mesmo, com recursos próprios, e para eu poder expandir o projeto, eu preciso da sua ajuda. Então, qualquer valor que você fizer de Pix para o número que se apresenta aqui na sua tela será bem-vindo, não é obrigatório, só faça se você entender que vale a pena e que você queira, caso você queira ajudar na expansão desse projeto educacional do professor Arley Souza, e se você fizer, ficaria muito grato. Se não fizer, não tem problema, nós vamos tentar devagarinho expandir esse projeto, mas se você puder nos ajudar, ficaremos muito gratos. Um Pix de qualquer valor, seria, eu diria, uma ajuda, né, uma contribuição para que a gente possa incrementar esse nosso projeto. Bom, eu agradeço a atenção de vocês, continue nos estudos, a formação da gente ela é um caminho constante ao longo de toda a nossa vida, e se você pretende alcançar algum concurso público, não pode parar na metade. O concurso público é uma maratona, né? Não é uma corrida de 100 metros. Então, permaneça estudando, permaneça revisando, confie em você mesmo,
que o seu baú do conhecimento está sendo enchido todos os dias que você assiste a aula com a gente, faz os exercícios com a gente e incrementa, né, seu repertório intelectual com a gente. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.